O objetivo da aula de hoje é a gente entender o que é o pipeline gráfico. Pipeline em inglês quer dizer a linha dos canos. Então, é literalmente qual que é o processo que eu tenho que fazer para poder transformar todas as estruturas de dados que a gente tem na memória para representar um ambiente gráfico 3D, por exemplo, um mundo, um cenário, em uma imagem que vai ser visualizada num monitor. As coisas que eu vou falar hoje, pessoal, geralmente elas se confundem nos livros, as pessoas vão ler sobre pipeline gráfico, e o pipeline gráfico, na verdade, é um monte de conceitos que envolvem transformações, discretização de valores, troca de base para lá e para cá, texturização, executar ações sobre pixels, sobre vértices, enfim. Então, o que eu vou explicar para vocês hoje, na verdade, é o pipeline gráfico como um todo, e eu vou tentar dar uma cobertura de todos os elementos importantes que compõem esse sistema. Em algum momento vocês vão ver ali eu falar sobre isso aqui é o pipeline gráfico, e depois eu vou dizer, não, isso tudo é o pipeline gráfico. Na verdade, tudo que eu falar hoje é o pipeline gráfico. Existem diferentes formas de eu colocar um elemento na tela, então eu vou tentar explicar hoje para vocês terem uma visão geral desse aspecto. Eu separei a aula em 5 partes. A primeira é o mais básico, o que é esse tal de pipeline gráfico. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre primitivas gráficas, que são a base de tudo que a gente precisa para poder fazer os desenhos, né? Depois a gente vai entender um pouquinho sobre rasterização, e aqui é aquilo que eu disse, a rasterização ela é um elemento importante do pipeline gráfico, e dentro da rasterização existem vários outros passos, então às vezes as pessoas confundem a rasterização com o pipeline gráfico, ou o pipeline gráfico com a rasterização. Depois eu vou dar uma faladinha bem por cima sobre fragmentos, do que são os fragmentos, que são os elementos que compõem os pixels finais da imagem. E além disso, um pouquinho sobre shaders, que são programas que rodam na GPU, que trabalham em cima sobre cada um desses fragmentos. E no final eu vou mostrar um pouquinho dos problemas que existem no processo de rasterização que geram imperfeições visuais. Vamos começar pela uma definição de conceito. Então, na computação existe um termo chamado render, ou renderização, que eu acho que em português, eu não sei se essa palavra existe, mas renderizar em inglês quer dizer a transformação de estruturas de dados ou informações lógicas em uma imagem, um resultado final visual. Geralmente quando a gente usa, por exemplo, um software de edição de vídeo, as pessoas preparam o vídeo lá e daí as pessoas clicam em exportar, daí elas estão dizendo, eu estou fazendo o render do vídeo. Ou a pessoa faz uma modelagem 3D lá, mexe nos vértices, nas arestas, e daí quer visualizar como é que está a imagem final, a imagem pronta, e diz, vou fazer um render dessa imagem, fazer uma renderização. Ou tu contrata uma pessoa para fazer móveis para casa, a pessoa vai fazer um projeto, vai dizer, eu te mando primeiro o esboço do projeto, depois eu te mando um render. Então essa palavra render, ela é o processo, em termos de computação, pelo qual eu vou transformar qualquer informação que eu tenha dentro do meu computador, né, a descrição de uma cena, a descrição de um grafo de cena, vértices, arestas, enfim, qualquer coisa. E eu vou pegar essas informações e vou fazer um sentido nelas para que elas gerem um resultado visual, que geralmente é uma imagem que vai ser visualizada num monitor, né, seja um monitor desse que nós estamos vendo agora, numa tela de TV, um celular e assim por diante. Então, se vocês tiverem que lembrar o que é renderização, lembrem que é mostrar elementos na tela. E o que é o pipeline gráfico? O pipeline gráfico é o conjunto de passos ou operações, vamos dizer assim, ou a família de operações que encompassa todo esse processo de renderizar, que é transformar estruturas lógicas, informações lógicas, em uma imagem no final. Em linhas gerais, a gente pode imaginar o pipeline gráfico de uma forma muito abstrata, olhando lá de cima, bem de longe, em alguns passos. O primeiro passo dele é a aplicação. Quando eu vou fazer alguma coisa gráfica, geralmente quem está trabalhando com o gráfico é uma aplicação gráfica. A gente vai programar uma aplicação gráfica. Uma aplicação que não é gráfica, por exemplo, uma linha de comando, ou uma aplicação que só vai desenhar elementos de interface na tela, que também é uma aplicação gráfica, mas enfim... Vamos pensar numa aplicação mais corriqueira gráfica, por exemplo, um jogo digital, uma animação, uma visualização de uma cena, uma simulação visual, alguma coisa assim. Então, isso é uma aplicação gráfica, é alguém deliberadamente escrevendo código para representar estruturas na memória que representam esses elementos no espaço. Quadrados, círculos, sei lá, retângulos, modelos 3D, se está fazendo um jogo tem lá o braço do jogador, a arma do jogador, a vida do jogador, o cenário, enfim. Essa aplicação, ela geralmente vai gerar como resultado lá no meio dela o que a gente chama de geometria. Então a geometria é o conjunto de todos os elementos geométricos, todos os elementos como vértices e arestas, que eu vou utilizar para representar aquela minha cena.
não é incomum, numa aplicação de muito baixo nível gráfica, eu tenho que me preocupar com todos esses detalhes. Então eu não tenho uma abstração para dizer, por exemplo, desenha na posição XY tal a cabeça de um personagem. Eu tenho que ir lá e saber o que é a cabeça do personagem, quais são as faces que compõem essa cabeça do personagem, desenhar cada um dos vértices que compõem essa estrutura, essa malha, esse mesh, e depois fazer os processos para que isso seja desenhado. Então a minha aplicação ela vai ser programada numa lógica, geralmente essa aplicação tem uma resposta, né? Se é um jogo e tem uma certa interação, se é uma aplicação gráfica para interação com o usuário, para modelagem de uma cena, vai ter ações do usuário, mas enfim, todas as ações do usuário vão causar um resultado que vai causar uma alteração em alguma estrutura de dados na memória. Né? Essa é uma lista de elementos, tamanho de alguma coisa, enfim, N coisas. Que no final a gente vai ter uma geometria. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês da criação de um elemento gráfico, um polígono que a gente chama, utilizando comandos de baixo nível, que é os comandos que o OpenGL disponibiliza para a gente. A gente tinha visto na aula anterior sobre diferentes APIs gráficas, e o OpenGL é uma delas, né? E aqui fica bem claro o que é uma aplicação gráfica. É um conjunto de comandos, tem 5 comandos aqui, que é dizendo que eu vou iniciar o desenho de um polígono e vou finalizar aqui. E enquanto eu estiver dentro desse negócio, que é uma estrutura de máquina de estados, que é o funcionamento do OpenGL antigo, eu estou dizendo que eu quero usar uma cor vermelha, que é RGB aqui, eu quero usar a componente vermelha, ativo a vermelha e desenho um vértice na tela. E esse vértice vai estar nessa posição X, nessa posição Y e nessa posição Z. Depois eu repito o processo, eu desenho mais outros 2 vértices, e como eu estou dentro de uma chamada de função que eu falei para o OpenGL que eu quero desenhar um polígono, o OpenGL vai carinhosamente juntar para mim esses 3 vértices para formar um triângulo. Então, mesmo em aplicações gráficas de baixo nível, existe um certo, vamos dizer assim, conforto, existem certas APIs, certas funcionalidades que eu posso utilizar para que a API faça algum trabalho para mim. Né? Já pensou ter que desenhar, além dos vértices, ter que descobrir como desenhar a linha entre elas e fazer cálculos, assim, realmente aí seria muito trabalhoso. Né? Mas enfim, é assim que a gente vai gerar a geometria, né? Os comandos são mais ou menos assim. Imaginando num contexto de um jogo, por exemplo, se eu estivesse programando um jogo em baixo nível e o usuário se mexeu lá e deu uma olhadinha numa caixinha e interagiu com aquela caixinha, eu tenho que fazer aquela caixinha abrir, por exemplo, para dar um prêmio para o usuário. Então o meu programa vai ser aquela, se o usuário está perto da caixa e se o usuário apertou a letra E, daí sim, aí entra um if lá que vai ser, desenha isso aqui para poder fazer a caixinha abrindo, no próximo quadro desenha um conjunto de vértices um pouquinho mais para cima, no próximo quadro um pouquinho mais para cima e assim por diante. Então, o resultado vai ser mais ou menos esse. É uma aplicação que tem a lógica de uma aplicação e o resultado que ela vai gerar lá dentro na estrutura delas vai ser uma geometria. E daí, com base nessa geometria, que não vão ser poucos elementos, né, vão ser muitas geometrias, pensa que cada comando desse aqui gera um triângulo. Agora imagine eu gerar a quantidade de triângulos necessária para que quando eu coloque os triângulos na orientação certa, eles formem um rosto humano. Eu vou precisar de muito triângulo, muito bem organizado, para que aquilo pareça um rosto humano, inclusive com as cores. Então eu vou fazer muitos e muitos comandos que vão gerar muitos e muitos elementos geométricos, polígonos lá dentro, que no final vão ser triângulos, né, com vértices e arestas, e daí eu vou passar para o passo que é, ok, eu tenho minha geometria, eu quero desenhar isso na tela, eu quero que isso vire um elemento visual na tela, que é o passo da renderização, que nada mais é do que eu pegar aqueles elementos geométricos, os vértices, as arestas, todos os elementos que eu passei ali, que eu disse que é a geometria que compõe aquela cena, de alguma forma fazer sentido daquilo e ter como resultado uma imagem. O produto final do pipeline gráfico sempre vai ser uma imagem. E se a gente tiver num jogo, por exemplo, vai ser uma imagem a cada 30 imagens a cada segundo, que é a taxa de atualização dos quadros. Dependendo da aplicação vai ser 60 imagens por segundo, ou 24, ou 20, ou 10, depende, enfim. Mas o resultado final vai ser uma imagem, né? O pipeline gráfico, o objetivo dele é justamente eu sair lá de cima da minha aplicação, que está preocupado em fazer uma lógica de aplicação, e no meio do caminho, com base na lógica do que está acontecendo no contexto, ela gera um monte de elementos geométricos, ela tem uma fase geométrica aqui. Daquela fase geométrica eu renderizo ela, então eu faço o sentido, utilizo algoritmos que vão fazer com que aqueles elementos, sei lá, uma combinação de triângulos seja mostrado com uma certa iluminação, que pareça que realmente está iluminado, pareça que tem sombra, assim por diante, até chegar na tela que é o elemento final. Eu consigo imaginar na cabecinha de vocês agora, ok, isso aí é a visão geral, mas a renderização, o que é a renderização, o que dá para fazer? Aí aqui eu posso adiantar para vocês que renderizar um elemento, existe uma família de métodos de renderização. Tá? Hoje eu vou explicar para vocês a renderização de polígonos 3D. Então se vocês forem procurar em livros de computação gráfica, esse conceito aqui já está até quase defasado.
Porque a ideia de renderizar através de polígonos 3D é justamente a gente pegar um monte de elementos 3D e fazer transformados, colocar a câmera em um certo eixo, descobrir quem está dentro, quem está fora, simular uma iluminação lá, fazer 1000 cálculos para tentar fazer com que aquela simulação da iluminação pareça condizente e depois gerar uma imagem. Mas existe uma outra forma de renderizar que a gente chama de Ray Tracing ou Raycasting, que é quando eu simulo o comportamento da luz para fazer um efeito mais fidedigno da realidade possível. E eu vou começar explicando primeiro um pouquinho sobre Ray Tracing para vocês saberem o que é, mas a gente não vai usar isso aqui agora, tá? A gente vai ter no futuro uma aula só sobre Ray Tracing. Então hoje eu vou explicar para vocês um conceito bem antigo, que é bem fundamental da computação gráfica, que é a renderização de polígonos 3D, então um pipeline para desenhar esses elementos sem fazer uma simulação muito acurada, muito precisa da luz. Mas mesmo assim eu acho que é interessante vocês terem uma noção do Ray Tracing, o que é esse tal de Ray Tracing. Aqui tem uma ilustração maravilhosa que a Wikipedia nos disponibiliza, que mostra bem como funciona a ideia de Ray Tracing. Se a gente traduzir a palavra Ray Tracing, Ray é um raio e Tracing é tipo traçar, seguir, fazer um acompanhamento num raio. Então é justamente isso, é o traçar raios de luz e calcular a interação daqueles raios com a minha cena. Então imaginem aqui, ó, que essa parte de cá, ó, é a parte de dentro do computador, vamos dizer assim, a memória do computador. Aqui estão representados todos os elementos de estrutura de dados dentro da minha aplicação. Eu tenho uma esfera que tem um raio tal, que está numa posição tal. Eu disse que eu tenho uma fonte luminosa que está numa posição tal, com uma angulação tal. O chão é feito de tal material, não sei o que. E aqui, ó, eu tenho a tela do meu computador. Então, do lado de cá, está a pessoa que está olhando aquela cena. E a ideia é a seguinte, ó, imaginar que existe uma câmera, que seria o olho da pessoa, vamos dizer assim, né, que está ali, e a gente virtualmente simular a emissão de raios de luz a partir daquela câmera. Então eu emito um raio de luz e esses raios de luz vão passar por algum pixel na tela. Ó. Essa tela aqui tem poucos pixels de resolução, que foi feita de propósito para a gente poder entender, né? Então cada uma desses quadradinhos aqui é um pixel e o conjunto desses pixels que está aqui é a imagem que está sendo mostrada, então é o resultado do pipeline gráfico, como eu expliquei agora para vocês. E daí, para cada pixel da imagem, ó, imagine, esse pixel aqui vai formar alguma coisa. Ele tem que representar alguma coisa na tela. Então eu traço um raio que sai da câmera, passa por aquele pixel e daí eu acompanho o que acontece com aquele raio. Quando esse raio vir aqui, ó, e chegar até esse elemento, eu faço um cálculo de refração, que é a quantidade de luz que chega em um meio e passa por aquele meio. Então tem partes dessa iluminação, desse raio de luz que vai entrar dentro da esfera. Também eu faço um cálculo de reflexão, que é a quantidade de luz que vai bater naquela esfera e vai sair num ângulo igual do que ele entrou, um ângulo diferente, dependendo da angulação. E difração, que é o que vai bater aqui e vai retornar para cá, acho que é passar por um obstáculo e seguir para o outro lado. E daí eu faço isso para cada um dos raios. Eu pego aquele raio, vai cair aqui e eventualmente quando eu for calculando que esse raio, sei lá, se tivesse um espelho, vai bater no espelho, depois vai bater em outra coisa, eventualmente esse raio vai chegar na luz. Quando esse raio chegar na luz, eu tenho uma informação de que aquele raio está completo. Quer dizer que ele chegou na luz, então, em termos físicos, se vocês lembrarem da aula anterior, que eu falei para vocês, que enxergar alguma coisa nada mais é do que uma radiação eletromagnética que sai daqui, que eu não sei se é eletromagnético. A luz, que é um comportamento de partícula, sai daqui, e ela vai vibrando, ela bate alguma coisa, ela vibra numa certa frequência, que representa a cor daquele elemento, e eventualmente chega no nosso olho. Então, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é o processo inverso, né? Eu estou tirando raios do meu olho, calculando, vendo onde ele bate, se ele chegar na luz eu sei que aquele raio é importante, daí eu começo o processo inverso, né? Eu venho para cá, calculo qual que é a potência da luz, depois eu venho para cá, eu sei que ele fez a reflexão aqui, fez uma refração aqui, calculo não sei o que, até que eu chegue no pixel que está ali, ó, e descubra que cor é aquele pixel. Então se vocês imaginarem que essa bola é vermelha, por exemplo, ó, provavelmente como tem uma luz aqui, ó, e essa luz tem uma certa angulação, a parte de cima dela vai ser um pouquinho mais clara, então aquele pixel que está ali, ó, representando a bola, estão vendo, ó? Que é a visualização da cena, tá ali, ó, o chão e a bolinha, provavelmente esse pixel aqui de cima seja um pixel mais claro, justamente porque é o pixel que representa a parte de cima da bola. Já um pixel aqui de baixo, por exemplo aqui, ó, se o raio passasse por aquele quadradinho ali e chegasse aqui embaixo da bola, tem menos luz aqui em cima, provavelmente aquele pixel seja mais escuro. O efeito inverso de chegar até a luz é o efeito da sombra, então esse raio aqui, ó, que sai da câmera, ele passa aqui nesse pixel de baixo, ó, chega aqui embaixo nessa área, reflete, ele passa pelo elemento e chega até a luz. Então a gente sabe que é um raio que na verdade chegou até a luz, então ele em teoria devia estar visível, mas ele não está visível porque alguém está ocludindo ele, está impedindo que ele passe por aquele caminho.
E é justamente isso que vai causar a sombra. Então esse raio de luz aqui, ó, que eventualmente iluminaria o chão aqui, ó, está completamente bloqueado por essa bola. Então eu tenho certeza que esse lugar aqui vai ter a sombra. Só que daí ele pode ser influenciado, se o raio bater aqui, refletir na esfera, cair aqui, sei lá, e bater aqui em cima, vai ter uma certa reflexão. Vocês podem imaginar ali que o custo para fazer isso é muito alto. Justamente pelo fato de que um raio de luz, primeiro eu vou ter que colocar um raio de luz em cada pixel da minha tela. Se a minha tela tiver uma resolução de 4K, vão ser muitos raios de luz que eu vou ter que emitir. Segundo, que um raio de luz não vai ter uma interação tão bobinha que nem esse aqui, ó, né? Vai bater aqui e vai chegar na luz. Uma cena realista, ela tem 1000 interações de luz, né? Eu tenho um raio de luz que bate no elemento, vai bater em outro, que vai bater nele de novo, vai bater no chão, que vai bater lá. A luz pode refletir num espelho, que reflete no elemento, que reflete no chão. O elemento pode ter sombra nele mesmo. Então existem 1000 interações que um raio... zilhões de interações, o quanto eu quiser na real, que eu posso fazer. Então isso aqui é muito custoso de fazer. Até recentemente. Hoje em dia, as placas de vídeo elas estão tão poderosas que a gente consegue fazer simulações de Ray Tracing em hardware. Então eu posso fazer uma simulação de uma cena e uma renderização, né? Utilizando Ray Tracing e Ray Casting, que é só um rastreamento do raio de uma forma diferente. E ele vai ter um resultado muito mais próximo do real. A gente vai ter uma aula só sobre isso para vocês entenderem bem esse processo, para a gente fazer testes com isso. Mas hoje eu queria só que você soubesse que a renderização perfeita, vamos dizer assim, é essa aqui, ó. Essa aqui é o que simula mais as propriedades físicas que a gente conhece no mundo real. E é que a gente conseguiria chegar com uma qualidade gráfica mais próxima do real. Conforme as placas de vídeo forem ficando mais evoluídas, né, a gente vai conseguir fazer mais e mais raios com mais e mais interações e o custo vai ser cada vez menor, então eu vou ter cada vez mais realidade com mais performance. Mas nós vamos nos concentrar na ideia de pipeline gráfico para a renderização de polígonos em 3D, sem ser uma simulação perfeita de física. Vai ser uma simulação de iluminação aproximada, que a gente vai ter umas aulas sobre isso depois, para aprender os modelos de iluminação. Então vamos começar com uma das partes do pipeline gráfico que eu falei para vocês, que era a geometria. O que é a tal da parte do programa que gera a geometria? Essa parte ela está encarregada no programa de gerar vértices, arestas e transformações. Então eu como programador ou alguém no meu programa, sei lá, ele vai estar encarregado de gerar vértices. Como eu tinha mostrado antes para vocês, eu vou gerar um vértice numa determinada posição, vou gerar um vértice em outra posição, e o objetivo de eu gerar vértices é que a cada 3 vértices, ou depois dos 3 eu coloco de 2 em 2 para construir triângulos, eu tenho um conjunto de triângulos. Por que triângulos? Porque através de triângulos eu consigo representar qualquer forma geométrica de qualquer estrutura através de uma boa aproximação. Quanto mais triângulos eu colocar, quer dizer que mais curvas eu consigo fazer naquela meu elemento. Eu posso simular uma esfera, por exemplo, utilizando triângulos. Se eu posicionar os triângulos, um monte de triângulo bem certinho, um do lado do outro na posição certa, eu vou fazer uma esfera. Eu posso fazer um cubo, eu posso fazer um cilindro, eu posso fazer uma cabeça de pessoa, eu posso fazer um olho de uma pessoa, eu posso fazer uma arma, um alimento, o que for. Quanto mais triângulos eu colocar, mais, vamos dizer assim, informação eu tenho para colocar ali e mais chance eu consigo de representar aquele elemento. E o passo da geometria é eu conseguir colocar vértices, não só largar vértices lá, mas eu colocar vértices que façam sentido, né? Então a minha aplicação gráfica, ela provavelmente quer passar uma informação de alguma coisa. Se é um jogo, eu não vou só cuspir vértices lá. Eu vou colocar vértices na tela que representem um humanoide, uma pessoa. Se é uma aplicação de CAD, os vértices vão formar uma simulação, sei lá, de um apartamento, alguma coisa assim. Se é uma aplicação que faz uma simulação de foguete, então os vértices vão ser colocados lá para parecer um foguete. E é isso que a gente faz na fase da geometria. Eu faço um comando de execução para aparecer vértices na tela. Os vértices são conectados para mim através de arestas e eu mostro elementos. Por exemplo, essa figurinha aqui, ó. Se vocês imaginarem cilindro, como é que eu desenhei esse cilindro só com triângulos, por exemplo? Se vocês pegarem aqui, ó, essa parte, vocês podem imaginar que é uma pizza. E quando vocês cortam uma pizza, dá para cortar aqui, depois cortar aqui no meio, depois cortar aqui no meio, depois cortar aqui no meio. No final eu vou ter um monte de triângulos que são concêntricos aqui, ó. Esse cara aqui também, ó. Se eu pegar aqui embaixo e botar aqui em cima e fizer aqui, eu tenho um triângulo. Se eu fizer de novo, eu tenho mais um triângulo. Então é como se eu tivesse um monte de triângulos grandes, um do lado do outro, depois triângulos aqui de cima para baixo, como se fosse a boca de um monstro, serrilhados que vai formar esse elemento. E eu faço isso por quantas vezes eu quiser, o quanto a aplicação me permitir, ou quantos recursos eu tiver, até formar elementos bem complexos. Por exemplo, aqui
eu tenho a representação de um cenário 3D que descreve uma praia, sei lá o que é isso aqui, é uma montanha com alguns elementos de água. E vocês podem ver ali, ó, cada um dos vértices das arestas, estão vendo? Ó, cada um dos elementozinhos ali é um triângulo. Então alguém, em algum momento, teve que dizer cada um dos vértices dessa cena. Eu quero esse vértice aqui, eu quero esse vértice um pouquinho para cima, esse vértice um pouquinho para a direita, liga esse vértice com esse vértice, esse vértice com esse vértice, e assim a gente tem esses elementos. O que eu tinha falado antes, recapitulando, a fase da geometria no pipeline gráfico é justamente eu executar comandos que gerem vértices. Esses vértices vão gerar arestas e combinações que vão formar triângulos. Esses triângulos vão ser combinados para gerar elementos, e esses elementos vão fazer o sentido da minha aplicação gráfica. Aqui eu tenho um exemplo da modelagem de um elemento 3D, então a modelagem de um polígono 3D, só que não feita através de comandos, mas sim através da manipulação visual desses elementos. Se algum de vocês já trabalhou com elementos 3D, ou já viu alguém trabalhando, ou já viu um tutorial de modelagem, por exemplo, modelagem no Blender, o processo é esse aqui, ó. A gente tem os vértices na tela, e em vez de eu botar um comando, eu vou lá com o mouse, eu clico nesse elemento e arrasto para a direita, arrasto para a esquerda, deleto, e assim eu modelo o meu elemento. Aqui a pessoa está modelando qualquer coisa, eu não sei o que é isso aqui, parece um diamante, mas eu acho que não é. Mas ele mostra bem a criação de vértices. Ó. Eu parto de um conjunto de triângulos, e esses triângulos, se eu colocar mais triângulos, eventualmente eles vão virar uma esfera aqui que eu vou conseguir representar ela, né? E se eu tiver menos e menos triângulos e eu quiser fazer um círculo, vai fazer uma coisa parecida com essa, né? Não vai ficar redondinho porque eu não tenho triângulos suficientes para poder representar aquilo. Essa aqui é uma outra forma de trabalhar com o pipeline gráfico, né? Então aqui eu estou manipulando os vértices porque eu estou fazendo um trabalho artístico de desenhar aquele elemento. Geralmente quando um artista termina, por exemplo, num jogo de fazer a modelagem de um elemento, ele exporta essas informações, então coloca num arquivo quantos vértices tem, onde os vértices estão posicionados no espaço, e depois algum programador escreve uma função, uma biblioteca que carrega aquele arquivo e desenha todos os vértices que a pessoa carinhosamente desenhou ali para poder fazer a renderização do elemento na tela. Aí chegamos na parte que é a renderização de polígonos 3D. O que é fazer os polígonos que eu coloquei ali aparecerem na tela. Então parece um negócio simples, né? Tipo, eu tenho um triângulo e esse triângulo vai virar um conjunto de pixels na tela e aparece na tela. Sim, é maravilhoso agora, hoje em dia, quando a gente tem toda a matemática e todos os conhecimentos e todas as técnicas consolidadas. Mas as pessoas que pensaram em toda essa estrutura, na verdade, são pessoas muito inteligentes e a solução ela é muito elegante no processo como um todo. Eu vou mostrar aqui para vocês uma visão geral da parte de renderização do pipeline gráfico. Então, tudo começa com a transformação de modelo e câmera. Então, imaginem que a gente tem um elemento 3D, por exemplo, uma xícara. Vocês devem ter uma xícara em casa, peguem qualquer coisa, o celular de vocês, uma xícara. Agora, imaginem alguém modelando aquele elemento 3D. Ele vai ter vértices e arestas, certo? Então, se a gente estiver modelando a xícara ou aquele elemento que eu mostrei ali antes para vocês, um vérticezinho vai estar mais para a direita, outro vai estar mais para a esquerda, outro vai estar mais para lá para poder formar um círculo, vai ter um vértice para a base, vai ter o vértice do cabinho, enfim. Então, todos esses vértices, eles estão, de certa forma, como é que eu vou dizer, agrupados, eles fazem parte de um conjunto. Aquele conjunto de vértices ali representa uma xícara. Mas a minha cena, ela não é feita só de uma xícara, ela pode ter, sei lá, uma xícara, uma mesa, um prato, um chão. Se for um jogo, vai ter uma praia, sei lá, uma palmeira, um equipamento, enfim, N coisas. Então, cada um desses elementos, eles têm que ser posicionados no espaço, que é posicionados nesse espaço 3D virtual que existe na minha cena. E para fazer isso, eu uso uma transformação, que é eu aplicar uma matriz que transforma esses elementos, que move esses elementos para a posição certa, que eu chamo numa etapa chamada de transformação modelo e câmera. Eu vou falar alguns termos em português, mas eu acho que é muito mais fácil eu falar os termos em inglês, porque é como vocês vão encontrar nos livros, inclusive em português, tá? Então, a transformação inicial a gente chama de Model View, que é justamente eu pegar meu modelo, posicionar ele no espaço para que ele seja visualizável dentro daquele contexto que eu estou tentando representar. O segundo passo que existe dentro da renderização de polígonos 3D, e de novo aqui eu não estou falando de Ray Tracing é outra técnica de rasterização. Com Ray Tracing a iluminação já sai de graça, vamos botar assim entre aspas, né? Porque eu estou calculando a interação entre raios no espaço, eventualmente o cálculo de todas essas interações vai ser o cálculo da iluminação perfeita. Nesse caso aqui, ó, que eu estou usando um pipeline antigo, eu transformo os elementos, coloco eles no espaço e depois eu calculo a iluminação neles. E aí existem várias técnicas de iluminação para mim poder saber se o elemento está mais iluminado, menos iluminado, se está mais reflexivo ou não. Isso a gente vai ver numa aula sobre iluminação. Depois que eu tenho isso, a gente vai fazer um passo chamado projeção.
A projeção é quando eu aplico outra matriz de transformação que vai fazer com que os meus vértices e as minhas arestas elas sejam de certa forma distorcidos para que a projeção que o olho humano espera aconteça. Então imagine num espaço 3D, a gente tem elementos que estão posicionados no espaço, um está mais para frente, outro está mais para trás, por exemplo, né? Quando eu olho isso na vida real, o meu olho faz um cálculo de projeção, porque ele tem um ponto de convergência, ele vai até um certo ponto, então os elementos que estão mais para trás, eles ficam menores. Os elementos que estão mais para frente, eles ficam maiores. Isso é porque o olho humano tem uma lente que se comporta dessa forma. Agora, dentro do computador não existe isso, não tem uma lente lá dentro. Então os elementos que estão mais para frente e estão mais para trás, eles estão mais para frente e mais para trás, eles não vão ficar menor ou maior, os elementos estão ali. Então eu tenho que aplicar uma transformação que garanta que essa visão esperada ela aconteça. Então os elementos que estão mais longe da câmera virtual, eles têm que ficar menores para respeitar essa projeção que a gente espera. Então isso tudo é calculado num passo chamado passo de projeção. No futuro, nas aulas, a gente vai ter um conteúdo só sobre matrizes de transformação, a gente vai aprender o que são transformações. Hoje a gente vai dar uma pincelada sobre isso, mas a gente vai aprender sobre a matriz de projeção, que é a matriz que é aplicada sobre todos os vértices, que faz uma conversão para colocar os elementos que são mais para trás parecerem menores. Aí depois eu passo por um outro passo chamado clipping. Clipping em inglês é tipo cortar as unhas. Então clipping é o passo que eu faço para tentar remover da minha renderização, do meu trabalho, os elementos que não estão sendo visualizados. Eu já vou mostrar um exemplo a vocês, mas imaginem um mundo virtual gigantesco. Por exemplo, alguém colocou o exemplo do Minecraft ali. Imaginem o mundo do Minecraft, que é infinito. Se eu renderizar todo o mundo a cada quadro, eu vou gastar, sei lá, horas por cada frame que eu vou tentar renderizar na tela, porque são muitos cubos e muitas coisas para renderizar. Clipping é o processo de eu saber o que está no meu campo de visão para me renderizar só aquilo. E o que não está no meu campo de visão, por exemplo, está ocultado por uma parede, está atrás de uma parede, eu não preciso desenhar o que está lá atrás. Eu não vou conseguir ver. Então eu não preciso calcular, não preciso gastar tempo de CPU naquilo. Hoje em dia a gente ainda faz clipping, né, porque quanto menos elementos eu tirar da tela, melhor. Mas a tecnologia de hoje evoluiu tanto que a gente tem tanto poder de processamento que eu acho que hoje em dia o clipping é quase desnecessário nesse aspecto, né? A gente tem tanto algoritmo para rodar coisa em paralelo que o clipping vem de brinde porque eu estou fazendo projeções de raio, então eu posso controlar até onde o raio vai, por exemplo. E por fim, quando eu tiver os meus elementos já prontos, eles já estão projetados, vamos dizer assim, e eles já estão cortados, eu já sei o que eu vou desenhar na tela, aí eu tenho que fazer uma matriz de transformação que transforme a visualização que eu tenho daquela visão 3D, que eu chamo de viewport, que é o que existe dentro da minha cena 3D, o que eu estou vendo dentro da cena, para o espaço onde ela vai ser visualizada, que é o monitor, que eu chamei aqui de janela. Então essa transformação Window Viewport ou Viewport Window é justamente eu tentar, por exemplo, eu tenho uma imagem, um ambiente 3D interno que é infinito. Eu descobri que eu tenho que enxergar um pedaço X desse ambiente, um pedacinho. Aí eu transformei todos os elementos e coloquei eles na posição correta para poder enxergar eles. Beleza. Isso gerou uma imagem de 4K de resolução, por exemplo. Esse 4K de resolução é justamente isso aqui, ó. Qual é o máximo de espaço que eu tenho disponível para poder mostrar aquela minha cena? Se for 4K, eu preciso de uma matriz que transforme as informações que eu tenho da câmera virtual para um monitor de 4K. Se eu tenho 1080p de resolução, eu tenho que fazer uma transformação dessa câmera virtual, que em teoria ela é infinita, né? Eu posso pegar a resolução que eu quiser, para poder desenhar no espaço que eu conheço. Então esse aqui é, vamos dizer assim, os passos internos que existem dentro do passo de renderização ou rasterização no pipeline gráfico. Uma transformação de modelo e câmera, que é o Model View, para mim colocar os elementos no espaço, depois eu calculo a iluminação, depois eu faço uma projeção desses elementos entre si, para mim saber onde eles estão no espaço, para os mais longe ficarem menorzinhos, depois eu tiro da cena tudo que eu não vou precisar desenhar, e daí sim eu faço uma transformação para a tela, que é o elemento que eu vou enxergar no final. Aqui eu tenho um exemplo muito bom desses dois professores aqui, ó, Fábio Pelassini e Steve Marshner, acho que exemplifica muito bem o que está acontecendo aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho a minha caneca. Esse R que eu tenho aqui, ó, vocês podem imaginar que é a caneca de vocês, tá? O R ou a caneca, o que for, é indiferente, mas imagine um elemento. E esse elemento vai ser composto por vértices e arestas. Então imagine se a caneca for composta, como eu mostrei lá no comecinho, aquele cilindro, vai ter vários triângulozinhos que foram juntados para poder mostrar aquela caneca. Ou um círculo, ou o que for. Então, isso aqui é a caneca, é um conjunto de vértices que formam aquela caneca.
Quando eu quiser fazer uma cena 3D, geralmente eu vou pegar aquele conjunto de vértices e arestas que descreve a caneca e eu preciso fazer com que eles sejam posicionados no meu espaço 3D, né? Imagine que o espaço 3D é um mundo virtual 3D onde eu vou colocar os elementos e eu vou ter uma câmera virtual lá que vai olhar, é como se eu inspecionasse aquela cena. Então, para mim poder pegar um elemento, esses vértices eles têm uma posição entre eles em relação ao elemento e a gente chama isso de espaço de coordenadas do objeto. Quer dizer, a partir da origem daquele objeto, o objeto tem um ponto que define ele. Se eu for modelar uma xícara, determinados vértices da xícara tem que dar a uma certa distância uns dos outros para que aqueles vértices formem uma xícara, concorda? Isso são as coordenadas do objeto. É como alguém modelando uma xícara num software 3D e depois exportando esse arquivo de todos os vértices daquela xícara. Quando eu posiciono esse elemento no espaço 3D do meu mundo virtual, eu faço uma transformação que eu chamo de transformação do modelo. Que é, eu pego esse elemento e eu mexo ele no espaço. A gente vai ter uma aula só sobre isso, só sobre transformações. Que é, eu posso rotacionar um elemento um pouquinho, eu posso transladar um elemento, que é mover para frente, para trás, para cima e para baixo. Eu posso aumentar ou diminuir o tamanho do meu elemento, que é na verdade deixar os vértices um pouquinho mais próximos ou deixar eles um pouquinho mais longe. Mas eventualmente eu vou movimentar esse meu elemento e vou colocar ele numa posição 3D. É como se eu montasse uma maquete virtual. Essa maquete virtual a gente chama de coordenadas do mundo, né? O espaço do mundo, o sistema de coordenadas do mundo, que são as coordenadas de todos os elementos relativos ao mundo virtual que eu estou visualizando. Então, se eu olhar o elemento aqui, o R, que eu estava dando como exemplo a xícara por si só tem as coordenadas dela mesma, né? Que são como os vértices da xícara são posicionados para que aquilo seja uma xícara. Mas todos aqueles vértices que formam a xícara estão posicionados em alguma posição no espaço virtual, que é as coordenadas do mundo, para serem visualizados por uma câmera virtual que vai ser justamente o que o usuário vai enxergar, né? Vocês podem imaginar isso realmente como se tendo uma pessoa com uma câmera virtual dentro do PC de vocês, visualizando aquele mundo virtual e vocês estão olhando eles, né, para ver o que acontece, o que está acontecendo. Depois que eu tenho essa visualização aqui, ó, que eu descobri o que está sendo feito, daí eu aplico aquilo que eu mostrei antes, que é a transformação da câmera, que vai fazer com que tudo isso que a câmera está enxergando seja na verdade colocado num espaço para que a gente saiba o que renderizar. A gente geralmente faz a associação desse processo chamado de espaço da câmera. No espaço da câmera é como se eu pegasse a câmera e posicionasse ela no eixo Z, apontando para o positivo aqui, ó. Eu estaciono a câmera bem certinho no eixo Z, o eixo Z que sai da câmera é o eixo Z do mundo, e daí eu coloco todos aqueles elementos naquela posição ali. Quando me explicaram isso aqui, disseram que na verdade a gente faz uma transformação da câmera para simplificar os cálculos e fazer, vamos dizer assim, processamentos muito menores do que calcular todos os mundos aqui. E realmente se tu for olhar nas fórmulas matemáticas, calcular com a câmera estacionada no Z, permite que a gente desconsidere um eixo, né? Eu paro de considerar o Z e o Z passa a ser só a profundidade. Então eu não tenho que ficar calculando transformações de ângulos entre todos os elementos. Mas o importante é que eu vou gerar uma visualização que vai ser uma visualização intermediária, como eu tinha mostrado para vocês. Ó. Os elementos que estão perto da câmera continuam com o mesmo tamanho do que estão longe, porque não existe aqui, ó, a aplicação daquela visão de uma lente, de uma projeção. Que é daí que entra aquilo que eu falei, que é a transformação que faz a projeção, que transforma a visualização do que a câmera tem nesse espaço aqui, ó, que a gente chama de frustrum. Se vocês olharem como uma câmera enxerga aqui do lado, ó, se eu traçar um raio de uma câmera que sai assim, ó, 4 raios, na verdade, que vamos dizer assim, as extremidades da câmera, a câmera forma essa figura aqui, ó, que é tipo uma pirâmide com o teto cortado, ó, tá vendo? Ó? Esse bloco aqui, ó, na computação gráfica, a gente chama de frustrum. Geralmente o frustrum tem uma parte mais próxima da câmera, que a gente chama do plano próximo, ou near. Ela tem uma parte de trás, que a gente chama de plano distante, ou far. E a gente tem o plano do topo, o plano de baixo, o plano da direita e o plano da esquerda. O que a gente está fazendo no espaço da câmera aqui, ó, que é quando eu transformo o que eu estou enxergando no mundo através da transformação da câmera para poder enxergar, eu estou pegando um frustrum, que é o que a minha câmera deveria enxergar, então os elementos que estão dentro desse espacinho aqui, ó, e eu estou colocando aqueles elementos ali, ó, os elementos vão estar dentro desse frustrum. Mas se vocês repararem, ó, esse frustrum aqui, ó, ele está meio deformado, que é justamente aquilo que eu falei, os elementos que estão aqui, ó, e os elementos que estão lá, eles não estão ajustados para o olho humano. Ó. Se um elemento estiver lá no fundo, ele está distorcido porque aqui eu tenho mais área de visualização. Ó. O que a passagem do espaço da câmera faz para o espaço da projeção é tipo
esmagar essa parte aqui, ó, para que tanto essa parte quanto essa parte fiquem do mesmo tamanho. Então imaginem que aqui eu tenho um círculo que ocupa essa parte inteira. Ó. Quando eu aplicar uma transformação e essa parte de trás for esmagada para ficar do tamanho desse aqui, ó, esse círculo que antes era bem gigantesco agora vai ficar bem pequenininho comparado com esse primeiro elemento aqui, ó, que não foi esmagado por nada, porque ele já está no tamanho certo. Ó. Então conforme os elementos estão mais próximos da face do near, aqui da face próxima, quando eu esmagar o frustro é um nome bem horrendo para dizer que é uma matriz de uma transformação de projeção. Tá? Então eu aplico uma matriz de transformação de projeção que na verdade vai, entre aspas, esmagar os elementos para que eles fiquem num frustrum que seja igualzinho da tela, né? Que seja um retângulo, vamos dizer assim. Então quanto mais próximo do eixo próximo, os elementos são menos deformados, e quanto mais próximo do fundo, eles são mais deformados. E daí no final, quando eu tiver isso aqui, que é a visualização do meu volume, daí sim eu faço uma transformação para colocar esses elementos na tela, que daí é 1 para 1 a visualização do elemento para 1 pixel da tela. Esse aqui, ó, é o passo que a gente chama de transformação dentro do pipeline gráfico, e geralmente ele está associado com transformações de modelos para com o mundo, depois transformações do mundo, daquilo que a câmera está enxergando para o que a câmera consegue absorver, na verdade, que a gente chama de frustrum. Então o que é que está visível, o que estiver fora do frustrum eu posso fazer clipping e remover. Aí eu aplico uma projeção para poder remover aquela distorção do frustrum, dos elementos que estão atrás mais expostos e dos que estão na frente menos expostos, para que aquilo fique mais parecido com a visão humana. E daí sim eu projeto aqueles elementos na tela. Então essa é uma parte bem importante do pipeline gráfico, que a gente vai ver em detalhes na próxima aula. A gente vai ver cada uma dessas transformações aqui. Ó. O que são essas transformações? Como é que eu faço para rotacionar um elemento? Como é que eu faço para mover para a direita, mover para a esquerda? O que é a transformação da câmera? O que é uma projeção? A gente vai ter uma aula sobre cada um desses elementos aqui. Ó. Uma aula sobre transformações de modelo, uma aula sobre transformações da câmera, uma aula sobre transformações de projeção, e depois uma aula sobre isso aqui, que vai ser quando a gente usar shaders e elementos assim. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Vocês conseguiram pelo menos absorver um pedaço, ter uma visão do todo. Vocês não precisam decorar isso aqui. Se um dia alguém perguntar para vocês o que é o pipeline gráfico, vocês sabem que é um conjunto de operações, que é a aplicação, que gera geometrias, as geometrias são rasterizadas e a rasterização gera uma imagem. E você sabe que a rasterização, na verdade, antes de acontecer, tem que acontecer isso aqui, ó, a transformação. Que é o objeto no espaço, ele passa para o objeto que é no espaço dele, passa para o espaço do mundo, depois a câmera enxerga aquilo ali, depois eu transformo para o que a câmera consegue capturar dentro do frustrum, daí eu redistorço aquilo para poder aparecer o frustrum corretamente e depois eu coloco na tela. Esse é o rolê completo. Vamos dar uma pinceladinha sobre o que é cada um daqueles elementos de uma forma um pouquinho mais visual para vocês entenderem o que é. Tá? A parte que eu falei ali da transformação da câmera, que a gente conhece como Camera Transformation ou View Transformation, nada mais é do que isso aqui. Ó. A transformação da câmera eu tenho esse olhinho aqui que simboliza a câmera e ele está olhando no espaço 3D do mundo, como eu falei para vocês. Ó. E ela está enxergando entre aspas, alguns elementos. Aqui está a representação do frustrum, estão vendo a partezinha cinza, que é aquilo que a câmera consegue enxergar. Então o que não está dentro do frustrum não vai aparecer na tela depois. Tudo que vai aparecer na tela é o que está dentro do frustrum aqui, é o que a gente vai aplicar uma matriz de projeção depois e comprimir e mostrar na tela. A transformação da câmera é quando eu coloco a câmera como sendo a origem de todas as coisas que eu estou vendo. Então eu faço uma transformação disso aqui para cá, ó, que é a transformação da câmera, Camera Transformation. Eu coloco a câmera exatamente no eixo Z, na origem do X e do Y e com o Z saindo da câmera. E daí eu posiciono o meu frustrum aqui. Ó. Estão vendo esse meu elemento aqui? Ó? A câmera está enxergando para cá. Ó. Esses são os elementos que eu enxergo. Então a transformação da câmera é eu colocar a câmera nessa posição e reposicionar todos os elementos dentro do frustrum para que aquilo lá fique igual a isso aqui. Ó. E daí a partir daqui eu tenho um frustrum que está bem alinhado com o eixo Z. Eu posso usar o eixo Z como profundidade. Isso facilita muito os cálculos para mim poder fazer as rotações, translações e transformações necessárias. Então em linhas gerais, a transformação da câmera é eu fazer isso aqui, ó, é pegar a câmera virtual do que ela está enxergando e daí sim, a partir do que a câmera está enxergando, eu coloco a câmera na origem do sistema de coordenadas, coloco o eixo Z saindo da câmera e daí eu posiciono todos aqueles elementos dentro daquele frustrum para que isso aqui que a câmera está enxergando agora no espaço da câmera, depois da transformação da câmera, seja exatamente igual a isso aqui.
Esse passo, na verdade, é feito para a gente poder otimizar os elementos nos cálculos depois, né? Para que os cálculos fiquem muito mais simples, porque eu coloco a câmera numa posição conveniente para poder fazer os cálculos entre os elementos que estão aqui. O clipping, que é aquilo que eu tinha explicado para vocês, que é a remoção dos elementos indesejados, é mais fácil a gente enxergar imaginando aqui. Ó. Isso aqui, ó, vocês podem imaginar como sendo aquilo que a câmera do slide anterior está enxergando. Ó. Nesse meu caso, o meu olho é exatamente o olho da câmera virtual 3D posicionada no eixo. Aqui não está posicionado no eixo Z, né? Mas essa é a ideia do que está acontecendo. Ó. Os meus elementos 3D estão aqui. Ó. Isso aqui é o que vai ser mostrado na tela. Se isso aqui é o que vai ser mostrado na tela, este elemento que está aqui, ó, eu não preciso fazer nenhum cálculo nele, vocês concordam? Para que eu vou pegar aquele vértice, aquele vértice, aquele vértice, fazer todos os cálculos de rasterização para saber que cor é aqui, para saber onde é que ele desenha, para saber se reflete luz ali, se não faz, se no final isso aqui é o que vai ser mostrado na tela. Então, clipping é o processo de eu analisar os vértices que tem na minha cena e a perspectiva que eu tenho, a câmera que eu tenho, os limites que eu tenho de visualização, para saber quais elementos vão estar visíveis e quais não vão estar visíveis. Por exemplo, aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, ele pode estar um pedaço visível, mas talvez eu precise do resto dele para mim poder fazer os cálculos para esse cara aqui, né? Então, eu cortar ele aqui, eu posso depois simplificar e fazer alguns outros triângulos aqui, ou simplesmente decidir que esse elemento aqui daqui para cá não vai ser renderizado, então eu posso parar de processar daqui para cá. Clipping é justamente isso, é eu remover os elementos. E fazer clipping é importante, porque geralmente as cenas gráficas que a gente faz nos elementos no computador, elas são muito complexas, e quanto mais elementos eu conseguir remover do processo, do pipeline gráfico, quer dizer que mais poder de processamento eu tenho para focar naqueles elementos que vão aparecer na cena, né? Não adianta eu processar de novo um negócio no Minecraft que não vai ser visualizado. Eu processar o cubo que está a 914 milhões de quilômetros do personagem, eu nem estou vendo o raio do cubo. O personagem quer ver o cubo que está na frente dele. E por último, é aquela transformação que eu falei que converte aquilo que a câmera está enxergando para o espaço de coordenadas da tela. Então, a minha tela ela tem um tamanho, ela tem um conjunto de pixels que começa lá no canto superior esquerdo e termina no canto inferior direito. E eu preciso converter aquilo que a câmera está enxergando, a câmera virtual, aquilo que está dentro do frustrum, que foi achatado através da projeção. E eu tenho esse resultado aqui, eu preciso converter isso aqui para cá. E isso é o que eu chamo de transformação Window Viewport. Então, o Window é essa parte aqui, ó, é a janela. Opa, essa parte aqui é a janela que eu estou enxergando. E o Viewport é isso aqui, ó. Viewport em inglês quer dizer tipo a porta de visualização. Então, é a janelinha que vocês têm para o mundo virtual. Todo aquele processo que eu expliquei antes, de transformações, de projeção, de clipping, de não sei o que, vai gerar um elemento que a gente chama de Viewport, que é o que a gente está conseguindo enxergar naquela cena de verdade. E daí eu preciso colocar aquilo na janela, né? Se a janela for mais larga do que alta, os elementos vão ficar mais achatadinhos, né? Se a janela for numa proporção correta, que nem a cena que foi gerada aqui, ó, eles vão ficar bonitinhos assim na tela. Então, esse é o último passo o pipeline gráfico para eu gerar uma imagem. É eu pegar aquela modelo 3D, a visualização 3D que eu tenho ali dentro, que já virou um monte de elementos que já são pixels, e fazer uma transformação para que aquilo seja visualizável dentro da tela. Lembrando que eles têm resoluções diferentes, né? Essa aqui, em teoria, tem resolução infinita. Eu posso fazer o tamanho que eu quiser, porque é uma visualização virtual, não tem custo. Eu posso enxergar o quanto quiser do mundo. E depois eu posso fazer uma transformação daqueles elementos para cá. Pode ser que aqui eu tenha menos pixels disponíveis do que aqui, né? Porque aqui eu tenho menos espaço. Então alguns pixels que estão aqui vão ter que ser jogados fora para poder gerar essa imagem aqui. Ou o contrário, né? Eu tenho uma imagem tão grande que, na verdade, o que eu peguei ele era muito pequenininho, então a transformação vai fazer uma imagem pequena e eu vou ter que alargar ela e deixar ela, entre aspas, pixelada. Ok, já entendemos sobre os passos do pipeline gráfico, a gente já sabe que tem que ter geração de geometria, a geometria depois ela sofre um monte de transformações para mim poder posicionar os elementos no espaço, para mim poder projetar os elementos para que eles tenham uma certa distorção para aparecer a lente humana e assim por diante. Agora o que eu vou explicar para vocês é o processo de rasterização como um dos passos do pipeline gráfico. Lembra que eu falei para vocês que a gente confunde rasterização com pipeline gráfico? Então, de todos aqueles elementos do pipeline gráfico, eu expliquei ali que no final existe uma projeção que transforma da câmera para o espaço da câmera, depois da câmera para o espaço da tela e depois eu consigo mostrar. Então, em algum momento ali eu tenho que fazer uma renderização, que é, dados os elementos 3D que existem no meu mundo, eu tenho que fazer com que eles virem pixels.
E é este o processo que faz isso, é rasterizar, é discretizar a visualização para 2D. Eu tenho um conjunto de estruturas de dados que descrevem vértices que foram transformados, com projeção, com movimentação para lá e para cá, já estão tudo pronto, e daí eu vou descobrir o que é que eu vou desenhar na tela. E o nome desse processo se chama rasterização. Vamos começar com o elemento mais básico da rasterização. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha sobre esse material aqui que eu coloquei, que é do curso de Computação Gráfica e Imagens da Universidade da Califórnia, em Berkeley, acho que é isso aí, que é o melhor gráfico que eu consegui encontrar sobre esse processo. Eu vou explicar todo o pipeline aqui, agora que é o pipeline da rasterização, que faz parte do pipeline gráfico. Vamos iniciar do básico, como eu falei antes, eu tenho uma aplicação e alguém na aplicação foi lá e escreveu comandos para fazer vértices. Eu coloquei vértices no espaço. Quero que esse vértice esteja no x, y tal, esse aqui no x, y tal, no x, y tal, no x, y tal. Coloquei esses vértices lá, esses vértices foram colocados de forma estratégica para formar polígonos. Os polígonos são formados de polígonos mais complexos, então para formar um rosto humano, para formar uma roupa, uma mesa, um chão, uma esfera, enfim, qualquer coisa. O resultado disso vão ser vértices e eu vou fazer um processamento de vértices. O processamento de vértices é eu colocar os vértices lá dentro e juntar os elementos, né? Colocar as arestas ali, fazer com que esse vértice está junto com esse vértice está junto com esse. O resultado do processamento de vértices é um fluxo de vértices, vamos dizer assim. E eu vou ter vértices posicionados no espaço da tela. Então lembra que eu expliquei tudo aquilo que eu mostrei para vocês lá? Eu pego o meu elemento que está com a coordenada do próprio elemento, daí eu faço uma transformação para o mundo, para que ele seja posicionado no mundo, daí eu faço uma transformação para o espaço da câmera, para ver o que a câmera enxerga exatamente daqueles elementos com o frustrum, daí eu faço uma projeção naquele elemento para que eu distorça os elementos, para que os mais para trás fiquem menorzinhos, os da frente fiquem iguais, e daí eu faço uma transformação para mostrar na tela. Isso tudo aconteceu nesse espaço aqui, ó. Eu tenho como resultado final vértices posicionados na tela. Tá? Então, isso tudo que eu acabei de explicar antes aconteceu aqui, ó, nessa passada. Botei esses vértices e tudo aquilo que eu tinha explicado gerou isso aqui, ó, vértices posicionados no espaço na tela. E ok, agora antes de copiar esses elementos da tela, da minha memória para a tela, eu preciso botar os elementos nele, né? Botar a cor, garantir que, sei lá, que eles tenham o que eles foram representados para fazer, né? Se esse vértice é um vértice que representa uma roupa, eu tenho que colocar a cor da roupa, enfim, todos os elementos. O resultado vai dar aquilo que eu tinha mostrado antes, que são o processamento de triângulos. Eu vou fazer os triângulos. Na verdade, o que eu tinha explicado antes não é só aqui, né? São dois desses aqui, que é o processamento de triângulos, que vai dar os elementos finais. E daí sim eu vou chegar na rasterização, que é o que a gente está vendo agora. Então, fluxo de vértices para fazer os triângulos, e os triângulos vão ficar posicionados na tela. Aí eu vou ter que descobrir quais são os elementos que eu vou ter que pegar aqui para poder gerar pixels na tela. E esse processo a gente chama de rasterização. A rasterização vai ser eu olhar aquela cena e eu descobrir quais fragmentos, e aqui fragmentos vocês não podem confundir com pixels. Imaginem que eu vou dividir esse meu espaço que eu estou vendo em quadradinhos, e esses meus quadradinhos eles vão ter elementos que eles vão representar. Eu já vou mostrar para vocês um exemplo que fica melhor, mas vocês podem imaginar isso aqui como um quadradinho onde eu vou colocar dentro dele algum conjunto de informações. Pode ser informação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 1 milhão de vértices. Ele não é necessariamente um pixel. Ele é um elemento de informação, um fragmento, que representa um espaço do elemento ali. Ó. Se vocês enxergarem aqui em cima, ó, esse triângulo ele foi discretizado nesse conjunto de fragmentos. Ó. É uma representação bem tosquinha, com bem pouca resolução desse triângulo. Ó. E esse triângulo aqui foi representado com isso aqui. Ó. Então, é uma forma de eu conseguir colocar pedacinhos na minha visualização para saber o que aquele pedacinho influencia. O que tem nele, na verdade. Quantos triângulos ou quantos vértices ele está responsável. Daí eu faço um processamento de fragmentos, que é a partir de cada fragmento eu descubro qual deles que vai de fato para a tela. E se ele vai para a tela, como é que ele vai? Com que cor ele vai? Com que intensidade? Se ele vai na frente de um outro elemento? Se ele vai atrás? Se ele vai em combinação com um cara que está atrás? Se ele tem transparência, por exemplo, assim por diante. O resultado do processamento dos fragmentos a gente chama de fragmentos shaded. Eu não sei qual que é a tradução para português. Shade em inglês quer dizer sombra, então shaded fragments quer dizer tipo fragmentos com sombra, com sombreado, com textura, com iluminação.
Realmente eu acho que não existe um termo técnico, eu botei aqui do lado fragmentos finalizados para vocês, mas dado um fragmento, que é esse pedacinho, que dá uma olhadinha no planeta lá, no mundo virtual, e descobre que aquele pedacinho está encarregado de processar 4, 5 triângulos, quando eu faço o processamento de fragmentos, eu transformo aquilo ali, eu faço um processamento daquilo ali e o resultado é um fragmento processado. E eu vou chamar de finalizado ou shaded, quer dizer, pronto para uso. Ele já tem a cor certa e o elemento certo. E por último, eu junto todos esses fragmentos que eu calculei, como eu tinha falado aqui, ó, esse cara aqui pode estar relacionado com mais de um elemento na tela. Ele pode estar interagindo, por exemplo, com 4 ou 5 triângulos, um que está na frente, outro que está atrás, outro que está bem atrás. Operações no frame buffer, a gente vai ver isso numa aula também, é quando eu pego cada um daqueles fragmentos e coloco aqui, ó, e esse cara aqui, vamos imaginar, ó, esse fragmento, na verdade, tem informação de cor para o triângulo que está mais para frente, para o triângulo que está mais atrás, para o triângulo que está mais atrás ainda, e eu tenho que fazer algum cálculo para descobrir qual desses fragmentos vai gerar o pixel final. Eu vou pegar o quadrado que está mais atrás, eu vou pegar o que está mais na frente, eu vou pegar o que está no meio, eu vou usar um cálculo entre todos eles. Isso é o que a gente chama de operações no frame buffer. Frame buffer, a tradução é o buffer, tipo, o espaço de trabalho do frame, que é o quadrado da imagem que eu estou trabalhando naquele momento. Vocês podem imaginar isso aqui como sendo uma matriz de pixels. Cada um desses fragmentos, no final, vai gerar um pixel, necessariamente. E esse pixel vai cair aqui nessa matriz. Só que antes de gerar um pixel, eu vou botar esses fragmentos aqui. Eu posso ter um fragmento que tenha mais de uma informação e eu vou fazer operações naquele frame buffer, operações naquele buffer para saber qual daqueles fragmentos eu vou usar. O resultado final é o frame buffer, é uma matriz de pixels, que daí sim eu vou colocar na tela no monitor, que é a saída do elemento final. Isso aqui é um pouco abstrato de entender, pessoal, porque esses processos eles não são intuitivos para a gente. Mas, recapitulando, a minha aplicação gráfica vai fazer aqueles processos, ela vai ter esses passos principais no pipeline gráfico. Eu vou colocar vértices no espaço 3D, os vértices vão gerar um fluxo de vértices que vão estar posicionados no espaço. Eu vou juntar esses elementos, então esse processamento de vértices, processamento de triângulos vai gerar os polígonos que eu tenho no espaço. Aí depois eu vou rasterizar eles, que é discretizar esse espaço que tem resolução infinita, porque são arestas e vértices, para saber quantos fragmentos eu vou ter que dar uma olhada para que eles virem pixels. Cada fragmento aqui vocês podem imaginar como sendo um pixel, mas ele não é um pixel, ele é um quadradinho que está relacionado com algumas coisas do mundo. Pode ser que eu tenha dois vértices, um tão próximo do outro que eles estão no mesmo fragmento. Então, um fragmento ele pode estar relacionado, ele vai estar relacionado com um pixel, mas quer dizer que aquele pixel não necessariamente saiu daquele fragmento, né? Eu posso ter um fragmento que tenha 4, 5 elementos, como eu falei, e eu vou escolher um deles para gerar um pixel. Vamos mostrar uma coisa aqui que fica um pouquinho mais fácil para vocês. Vamos ir passo a passo nesses elementos para a gente entender um pouquinho melhor. O que é o processamento de vértices? Então, se eu tenho um vértice e eu digo que um vértice está em determinada posição, esse vértice está em determinada posição, esse está em outra posição, faz um triângulo, depois eu ponho essa posição, faço outro triângulo, e assim eu vou juntando. No final eu vou ter uma combinação de triângulos que, quando forem colocados juntos, eles vão formar polígonos. Quando eu juntar um polígono com outro polígono, eu vou fazer eventualmente um modelo, né? Nesse caso aqui tem o desenho de um bonequinho bem tosquinho, feito de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 polígonos. O processamento de vértices e processamento de triângulos é justamente isso aqui, ó. É eu colocar os vértices para os meus polígonos e eu fazer aquelas transformações para que o meu bonequinho fique dessa forma. Então, para que ele tenha a perninha movimentada assim, ó, esse polígono aqui, ó, teve que ser rotacionado num certo ângulo, esse aqui teve que ser rotacionado num certo ângulo, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também. Todos esses tiveram que ser posicionados um pertinho do outro. Então, vocês podem imaginar cada um desses elementos como sendo uma coisa que existe de forma independente nesse mundo virtual 3D. Eu tenho, sei lá, aqui um paralelepípedo. Para me fazer esse bonequinho, eu preciso de 2 paralelepípedos posicionados nessa posição. Então, aquilo tudo que eu tinha falado antes de transformação é o fato de pegar um conjunto de vértices e arestas que formam um polígono e colocar esse polígono no espaço 3D. E esse espaço 3D vai ser visualizado por uma câmera. Isso aqui é o processo principal desse processamento de vértices e processamento de triângulos, que era o que eu tinha explicado antes lá, que é o Model View Transform, que é a transformação de modelo e visualização. É o fazer com que os polígonos sejam posicionados no espaço virtual 3D e sejam visualizados para a câmera para que eu consiga calcular o frustrum
daquilo que a câmera enxerga e fazer as distorções para que esses elementos sejam mostrados na tela. A rasterização é o processo de eu pegar aquela cena virtual ali do meu bonequinho e tentar fazer com que aquilo vire pixels. Como é que eu faço isso? Vamos pegar aqui um exemplo super simples. Eu tenho uma tela que tem isso aqui de resolução, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 10 provavelmente, então eu tenho 100 pixels na minha tela, 100 por 100, 10 por 10, desculpa, e eu tenho um triângulo desenhado nele. Ó. Então imaginem que esse triângulo faz parte daquele bonequinho que eu mostrei anteriormente. Esse aqui, ó. Algum desses pedacinhos aqui é formado por um triângulo. Vai ter um triângulo aqui, tem um triângulo aqui, tem um triângulo aqui, aqui vai ter dois triângulos, aqui vai ter dois triângulos, enfim. Tudo isso vai virar triângulos, tá? Todos eles vão virar triângulos. Aí eu preciso pegar aqueles triângulos e colocar na tela. E é justamente isso aqui, ó, que é o que eu falei do fragmento, ó. Cada um desses elementos aqui, ó, o quadrado, ó, é um fragmento. E a bolinha vocês podem imaginar como sendo o pixel que aquele fragmento vai gerar no final. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, se eu estivesse tentando colocar esse triângulo só na tela. Eu quero pegar um triângulo que está no espaço 3D e eu quero fazer com que ele apareça na tela. Se vocês repararem aqui, ó, aqui, por exemplo, ó, tem um bom pedaço onde parte do triângulo é visualizado por aquele fragmento, ó. Mas não tem informação suficiente daquele triângulo naquele fragmento para que aquele pixel tenha informação daquele triângulo. Já aqui, ó, sim, eu posso dizer que é um triângulo. Se vocês olharem só os elementos que estão na bolinha aqui, ó, e pensarem que essas bolinhas vão ser os pixels que vão ser usados para desenhar meu triângulo na tela, imagine o que ia aparecer aqui, ó. Vai ter um pixel aqui, um pixel aqui, um pixel aqui, um pixel aqui, um pixel aqui. Esse aqui não vai ter um pixel, então vai ser um buraco aqui, ó. Então, isso aqui, ó, é uma discretização de elementos. O processo que a gente chama para fazer isso aqui, ó, em inglês quer dizer sampling, que é a amostragem. Então, para cada um dos meus fragmentos, eu vou olhar por aquele fragmento, vamos dizer assim, e vou descobrir quais são os triângulos que eu deveria olhar ou que deveriam estar ali dentro. E daí eu vou descobrir qual informação de qual triângulo eu vou usar para compor aquele pixel. Esse não é um exemplo tão bom, eu vou mostrar um exemplo um pouquinho melhor aqui do lado. Aqui eu tenho a composição de um elemento que já foi discretizado, então eu tenho um processamento de vértices, já calculei os vértices para formar essa forma geométrica maluca aqui. Eu já descobri quais desses elementos eu vou colocar na tela, então eu já fiz a rasterização, já separei, já sei quais desses elementos eles estão aqui, ó. Qual pixels eu vou utilizar para poder representar aqueles triângulos que formam aquele elemento. E daí sim, para cada um daqueles fragmentos, ou seja, para cada um daqueles aqueles quadradinhos que vão eventualmente gerar pixels no final, eu vou fazer um processamento de fragmentos. Esse processamento de fragmentos aqui, ó, a gente chama de shaders. Shaders são mini programinhas que a gente roda em paralelo na placa gráfica, na GPU, e cada programinha está encarregado de processar um fragmento. Então imaginem aqui, ó, esse carinha aqui, ó, vai ter um softwarezinho rodando na GPU para processar ele. Ó. O que esse mini softwarezinho vai fazer? Provavelmente vai dar uma olhada em todos os triângulos que tem naquele fragmento, né? Imagine que vocês traçam um raio aqui que perfura a tela e vai lá para dentro. Esse raio acerta quantos triângulos? Acerta 4, 5, 6 triângulos. Então, o que esse fragmento vai ter que fazer, esse fragment shader, ele vai ter que olhar todas as informações e decidir, bom, todos esses triângulos que eu estou batendo, eles têm transparência. Então, provavelmente eu preciso pegar um cálculo da cor de todos eles e fazer uma média para poder parecer que está transparente. O primeiro triângulo ele é sólido e ele é vermelho. Então, nem vou considerar os de trás, porque eu não estou vendo nada de trás. Vou pegar a cor do primeiro. E aqui tem um exemplo de uma calculação, uma calculação maravilhosa. Eu tenho um exemplo de um cálculo de iluminação usando shaders. Ó. É uma função de shade, então alguém aplicou um shader, um mini softwarezinho que rodou na GPU, e eles são altamente paralelizáveis, né, porque eu posso colocar todos esses mini programinhas rodando todos ao mesmo tempo, porque cada um está trabalhando num pixel só, num fragmento na real. E esse primeiro passada desse fragment shader calculou a iluminação ambiente, então como é que esse elemento tem que se comportar em relação a uma luz imaginária ambiente. Segundo, ele calculou a iluminação dos elementos entre ele mesmo, então a iluminação que o próprio elemento tem entre ele mesmo. Muito provavelmente cada fragment shader aqui usou as informações de
vértices, arestas, fontes luminosas, grau de iluminação, ângulo de iluminação, propriedades do material, enfim. Aí outro Fragment Shader ou mesmo calculou a reflexão especular, que é quanto desses elementos ricochetearam, quantas luzes ricochetearam no elemento e saíram. Então esse aqui foram os Fragment Shaders, ó. Se vocês pegarem isso aqui e imaginarem que é uma tela e quebrarem isso aqui em fragmentos, alguns fragmentos só vão ter uma parte mais clara, outros vão ser escurinhos. E depois eu combino todos esses, vamos imaginar, eu somo todos esses valores e o resultado vai ser isso aqui, ó. Um elemento completo que tem uma iluminação, que parte de uma iluminação global, que ilumina todo o elemento, uma iluminação própria entre ele, uma iluminação especular, são as partes que ele reflete, e esse aqui é o elemento final. Isso aqui tudo é feito nesse pipeline todo aqui, ó. Depois que eu gero o processamento dos vértices, posiciono eles no mundo, coloco eles lá, rasterizo, então eu descubro quais fragmentos eu tenho que calcular, para cada fragmento eu descubro quais elementos ele encosta no mundo, quais triângulos, posso fazer um cálculo em cima deles e daí no final tem um elemento final. Se vocês disseram que estavam entendendo até agora eu tenho absoluta certeza que vocês já devem estar com vontade de ir na academia do que ficar na aula, né? Mas sigam firmes, pessoal, vamos lá. Computação gráfica é bem legal. Por fim, a gente tem um processo que hoje em dia é feito no processamento de fragmentos, que é no Fragment Shader, ou no Vertex Shader, não lembro, que é a gente colocar uma texturização. O que é texturizar? Eu pegar uma imagem 2D, por exemplo, a imagem de uma madeira, e eu aplicar essa imagem dentro daqueles pixels para que aquele elemento fique com aquela textura. A gente chama isso de texturizar. Em computação gráfica, o processo de eu aplicar uma textura, a gente chama de mapeamento de texturas. Então aqui é uma transformação de 2D para 3D, né? Eu tenho um determinado imagem, que é uma imagem 2D de uma madeira, e eu aplico uma transformação para descobrir qual pixel da imagem 2D da madeira vai caber dentro do espaço 3D daquele triângulo ou daquele polígono. A gente não vai ter que fazer nenhum cálculo desses, na verdade a gente vai usar a Tree, né, para a gente texturizar na Tree. A gente só diz, faça favor, carrega essa imagem, e ela vai lá e coloca ao redor, como se ela pegasse aquela imagem da madeira e envelopasse, sei lá, o círculo, o paralelepípedo, o triângulo, o que for. Se vocês estivessem programando alguma coisa de mais baixo nível, daí sim vocês teriam que fazer todos esses cálculos de para cada fragmento, para cada pixel que eu tenho aqui, descobrir qual que é a textura que tem a partir da textura inicial. O que eu estou falando hoje para vocês é mais para fins de curiosidade. A gente vai ter uma aula só sobre isso depois também, só sobre texturização dos elementos. Quando vocês verem textura, vocês lembrem que faz parte do pipeline gráfico, e hoje em dia, nos pipelines mais modernos, ele é feito no processamento de fragmentos. E por último, no pipeline gráfico, é as operações do frame buffer. Eu vou explicar para vocês exatamente quais são os algoritmos de frame buffer, mas tudo se resume àquilo que eu falei. Eu tenho um fragmento na tela, que é um quadradinho, que está aqui, ó, que se vocês imaginariamente traçarem um raio daquele fragmento, aquele quadradinho que entra lá no mundo virtual, esse raio vai tocar vários triângulos lá dentro. E esses triângulos vão ter informações. Eu tenho que descobrir qual desses triângulos é a informação relevante que eu vou ter que usar para poder gerar um pixel no final. Por exemplo, aqui, ó, essa cena, tá vendo? É uma cena de uma casa, ó, que tem umas montanhas e alguma coisa lá atrás. Ela parece com neve e coisa assim, mas na verdade isso aqui é uma visualização do ordenamento dos fragmentos para poder renderizar. Ó. Percebam que quanto mais escuro, quer dizer que mais próximo da câmera está. Isso quer dizer que um raio que saiu daqui e chegou nesse fragmento, ó, ele para nesse elemento mais escuro. Quer dizer que existe um triângulo que tem informação relevante, que provavelmente é essa luz aqui, essa lâmpada, que impede eu ir de lá para trás para olhar, porque eu não preciso, porque vai ter uma lâmpada aqui na frente, então qualquer triângulo que tenha depois desse fragmento, depois da luz, depois dessa lâmpada aqui, ó, ele é irrelevante, porque ele vai ser ofuscado, vamos dizer assim, pela lâmpada. Da mesma forma da casa, ó. Todos os elementos que têm uma profundidade, vamos dizer assim, maior do que a casa, eles podem ser desconsiderados. Então tudo que está atrás da casa aqui, ó, eu não preciso desenhar. Todas as montanhas que estão atrás da casa, eu não vou precisar desenhar. Então se eu pegar esse fragment shader que está aqui, esse fragment que está aqui, ó, e traçar aquele raio imaginário lá para dentro do mundo virtual, esse raio imaginário vai bater no triângulo da casa, vai bater no triângulo da parede da casa, vai bater no triângulo da parede de trás da casa, depois no triângulo lá da montanha, e eu vou fazer um algoritmo de operação no frame buffer para descobrir, olha, o primeiro triângulo que eu bati, que é o da parede mais da frente da casa, é o que eu preciso considerar. Os de trás não estão vistos, não tem como a luz passar para lá, então eu não vou nem precisar considerar, vou usar esse cara aqui. Existem algoritmos para poder fazer essa ordenação, eles são custosos.
O algoritmo mais eficiente que a gente conhece hoje é o Z-Buffer, que vai fazer com que a gente desenhe os elementos na tela para poder saber quem está mais para frente e quem está mais para trás, né? Lembrando que isso tudo que eu estou falando para vocês deveriam saber um negócio para ter uma visão geral, né? Se eu fizesse uma prova, provavelmente ia ter uma questão. Quais são as etapas do pipeline gráfico? E quanto mais vocês conseguissem lembrar disso que eu falei e escrevessem lá, mais nota eu daria para vocês. Maravilhoso, vocês nunca vão usar isso no mundo prático, né? Mas se um dia vocês estiverem fazendo uma aplicação gráfica e vocês entenderem que existe esse espaço, vocês sabem aonde estão os gargalos de uma aplicação, né? Vamos passar agora para uma etapa que a gente conhece como sampling, ou amostragem de triângulos. Tudo que eu expliquei até agora, que são as transformações, a discretização e a rasterização, tudo passa por um processo que é, eu tenho um espaço finito de elementos na minha tela, que são os pixels, e esses pixels têm que representar informações do meu mundo virtual. A gente sabe que o pixel vai ser originário de um fragmento. O pixel é um só, não existe um pixel que tenha dois valores. O pixel é aquele ali naquela posição no monitor com aquele valor de RGB. Já o fragmento que gerou aquele pixel, ele pode estar relacionado com N triângulos, como eu mostrei para vocês. O fato de eu fazer uma amostragem, que é eu, vamos dizer assim, inspecionar aquele fragmento, descobrir quais são os elementos que estão ali naquele espaço ou que estão ao redor dele, fazer um cálculo e descobrir qual que é o valor final da cor que vai ser colocada naquele pixel, o nome desse processo é sampling, ou amostragem. Aqui tem um exemplo bem bom de tudo que eu falei até agora. Imaginem que cada quadradinho desses daqui, ó, é um fragmento. Ou seja, é um pedacinho de informação virtual que está relacionado com algum triângulo. Aqui eu facilitei para vocês e coloquei um triângulo só dentro dessa cena. Então fica fácil saber o que vai aparecer na minha tela. Ó. Esse fragmento aqui, ó. Esse fragmento, por esse algoritmo, ele encosta no triângulo. Ó. Então ele vai ser marcado como visível. Então provavelmente a cor do triângulo, vamos imaginar que o triângulo seja verde, por exemplo. Esse fragmento aqui, ó, vai gerar um pixel que é verde. Esse aqui vai gerar um pixel que é verde. Esse aqui vai gerar um pixel que é branco, ó, porque apesar dele ter os elementos ali, eu não tenho o suficiente. Ó. Então percebam que se vocês olharem a figura verde, ela é a representação do triângulo em espaço de pixels. Ó. É o que vai ser o resultado final. Olhem um pouquinho de longe da tela de vocês. Vão para trás agora na tela e olhem se parece um triângulo. Até parece, se vocês tiverem um pouco de imaginação. Vocês estão bem acostumados a enxergar isso em jogos ou em aplicações gráficas, quando vocês mexem nos elementos e eles parecem serrilhados. É isso aqui. Ó. É esse fato aqui. Ó. É um fragmento que está conseguindo pegar um pedaço do triângulo aqui e está conseguindo pegar um pedaço que não é do triângulo. Ele tem que fazer uma decisão. Será que isso aqui eu incluo ou não incluo? Esse que eu vou incluir, esse que eu não vou incluir. Esse eu vou incluir, esse eu não vou. Então alguns eu incluo a mais, outros eu incluo a menos, então aparece esse serrilhado aqui. Ó. Mas isso aqui, ó, é o sampling, ó, é eu descobrir quais fragmentos se relacionam com os elementos que eu quero e descobrir qual que é a cor final do meu pixel com base no que o fragmento tem de informação naquele mundo. O que acontece quando eu coloco mais de um triângulo na tela? Daí sim as coisas ficam bem complexas, como eu falei antes. Ó. Imaginem esse triângulo vermelho aqui. Ó. Eu tenho o meu triângulo vermelho e eu tenho o meu triângulo verde. Está destacado em amarelo aqui, ó, os fragmentos que têm informações de dois triângulos. Então este fragmento aqui, ó, que encosta tanto no triângulo vermelho quanto no triângulo verde, que informação eu coloco aqui agora? Eu coloco a informação do triângulo vermelho ou eu coloco a informação do triângulo verde? Esse cara aqui, eu coloco a informação do triângulo vermelho ou do triângulo verde? Esse aqui, qual? Vermelho ou verde? Esse aqui, vermelho ou verde? Esse aqui tem majoritariamente mais vermelho, então vou passar do vermelho. Mas esse daqui, qual eu coloco? E é aqui que entram aquelas operações que eu falei para vocês, operações no frame buffer, que é eu garantir que eu sei quem é que está na frente e quem é que está atrás. Existe um algoritmo muito simples que permita que eu faça esses cálculos de uma forma muito eficiente e muito fácil de calcular depois. Que a gente chama de algoritmo do pintor. Um pintor, quando está fazendo uma tela, imagine que eu estou pintando uma tela. Se eu desenhar uma árvorezinha aqui, imagine se eu começasse pela frente, eu desenho essa árvorezinha. Se eu tiver que desenhar o que está atrás dela, eu vou ter que apagar essa árvorezinha, desenhar o que está atrás, e se eu quisesse que a árvorezinha continuasse ali, eu desenho que tem a árvore de novo. Então, para um pintor fazer uma obra, geralmente ele começa de trás para frente, justamente pelo fato que ele não tem que ficar apagando os elementos, ele só vai adicionando elementos.
Então, para mim renderizar e rasterizar os elementos no pipeline gráfico, a gente usa o algoritmo do pintor. Então, dado os fragmentos e os elementos que eu tenho, eu pego esses elementos que o fragmento encosta e eu desenho eles de trás para frente. Então, primeiro eu desenho os elementos que estão vistos pelo fragmento que estão lá atrás. Depois eu desenho os elementos que estão vindo um pouquinho mais para frente, até que eu vou andando e eu desenho todos os elementos que estão na minha frente. Se vocês lembrarem que eu falei para vocês antes de como a câmera enxergava, lembra que eu falei que a câmera tinha uma certa visualização? Ó? É essa visualização aqui. Ó. Esses elementos mais claros aqui ó, são os elementos que são mais lá para trás. Ó. Então são os elementos que foram desenhados primeiros. Primeiro, se vocês olharem essa cena e imaginarem que ela foi feita com o algoritmo do pintor, quer dizer que o branco foi desenhado primeiro e tudo que é mais próximo de branco foi desenhado antes do que é mais próximo do preto. Então eu primeiro comecei a desenhar o fundo lá, depois eu comecei a desenhar os elementos que estão aqui. E a graça de usar esse algoritmo é que se eu sei que eu tenho um elemento na minha frente que ele é mais próximo da frente da tela do que um que está atrás, eu não preciso desenhar o que está atrás. Então eu posso fazer vários cálculos por fragmento no sentido, ok, comecei a desenhar. Desenhei um elemento que eu acho que é o mais para trás. Aí eu vou desenhar um próximo. Eu descobri que esse elemento, na verdade, é mais próximo da tela do que aquele que eu desenhei. Beleza, então eu vou substituir o que eu tinha anteriormente e desenhar um elemento mais novo. Se eu pegar um próximo e eu descobrir que esse cara está muito mais profundo, eu posso ignorar, porque eu sei que ele está atrás de um elemento que eu já calculei que está bem mais para frente. Então, esse aqui é o algoritmo do pintor, eu fazia esses desenhos nessa ordem. Primeiro os elementos mais para trás até os mais para frente. Se eu encontrar um elemento que está mais para frente, eu desenho ele. Se ele não for mais para frente do que eu já tenho, eu considero que o elemento para trás é o que vai ser o dominante naquele fragmento. E para isso, a gente gera uma quantidade gigantesca de problemas. E aqui eu gostaria de dar uma pincelada com vocês sobre quais são esses problemas que acontecem. Eu vou colocar aqui problemas na rasterização, porque ele é um problema de discretização. Então eu tenho um espaço finito de elementos na minha tela, que são os pixels, e eu preciso, de certa forma, transformar um espaço que é infinito dentro do PC, que é virtualmente infinito, eu posso botar a resolução que eu quiser, se eu conseguisse, e eu tenho que discretizar isso na tela. Então, para mim fazer esse processo, eu vou ter que fazer uma escolha. Alguns pixels vão ter que entrar, outros não. Quando eu tenho que fazer essa decisão, então aqui, ó, imagine que eu tenho esse triângulo aqui, ó, e aqui estão meus fragmentos. Ó. Então, alguns desses fragmentos encostam no triângulo, outros não. Os que encostam no triângulo vão gerar um pixel na tela, um valor de um pixel. E aqui do lado eu tenho uma demonstração do que acontece com isso aqui, ó, que é esse serrilhado aqui. Estão vendo? Ó? Aqui alguns pixels aparecem, outros não. Ó. Por exemplo, esse pixel aqui. Ó. O triângulo aparece num pedacinho desse pixel, mas esse pixel não está ligado. Quer dizer que esta parte não vai ter o triângulo, que é mais ou menos o que está aqui. Ó. É um serrilhado, ó. É alguém que vem de alguma informação, tipo, ó, tem, o próximo aqui do lado tem, esse cara tem, esse que não tem. Ó. Tá aqui bem um serrilhadinho, ó. Tem, não tem. Aqui tem outro serrilhado, ó. Tem aqui, não tem aqui no meio. Mais um serrilhado. Então, quanto mais fragmentos eu tiver, vamos dizer assim, mais chances eu tenho de conseguir cobrir todos os meus elementos. Mas como o meu espaço de visualização na tela ele é finito, não interessa quantos fragmentos eu tenha, eventualmente eu vou ter um fragmento que vai ter mais de um elemento ali. Como eu mostrei o exemplo antes dos 2 triângulos, dos 3 triângulos, de um elemento mais para frente, mais para cá, mais para a direita e mais para a esquerda. Então o que isso vai causar, a gente chama de aliasing, que são imperfeições de amostragem, que é justamente o fato de eu ter um fragmento, esse fragmento encosta em vários elementos no mundo, e ele encosta mais, vamos botar entre aspas, ele encosta mais em alguns elementos do que em outros, então eu uso aquela informação, e às vezes ele deveria encostar, mas não encosta, então eu tenho uma ausência de informação, que dá uma imagem serrilhada como essa aqui. Ó. Aqui tem um exemplo um pouquinho mais detalhado de que o que acontece. Ó. Eu tenho aqui um fragmento, e esse fragmento encosta em um elemento do meu mundo 3D, ó. Encosta, sei lá, em um pedaço do triângulo. Mas grande parte daquele fragmento não tem informação daquele triângulo. Então esse pixel aqui ó, vai ser considerado como vazio, embora ele tenha informação daquele triângulo. Que é o que está aqui embaixo também. Ó. Aqui tem uma visualização ainda mais clara. Ó. Imagine que eu tenho que desenhar uma curva. Uma curva, se eu tivesse resolução infinita, ela ficaria maravilhosamente bonita. Se eu tenho isso aqui de fragmentos para representar aquela curva, eu vou ter que fazer muitas escolhas. Por exemplo aqui, ó. Olhem como essa curva ela dá uma guinada para cá. Ó. A curva, na verdade, ela vem aqui assim. Ó.
mas aqui eu tenho que usar o pixel aqui de baixo para representar e eu tenho que usar o pixel de cima. Então ela faz uma dobra aqui nos pixels, ó. E se vocês olharem os pixels verdes que estão aqui, ó, eles são uma informação discretizada daquela curva de trás, ó. É o que os fragmentos conseguem capturar para representar os pixels que vão tentar fazer com que a gente enxergue uma curva. Dá para ver claramente aqui, ó, que tem aliasing pra caramba, ó. Tem muita coisa serrilhada, ó. Olha essa parte da curva aqui em cima, ó, é uma reta. E não tem nenhuma parte reta, ó, só tem uma dobrinha aqui, ó. Então tudo que é suave na câmera, porque tem na curva, porque tem resolução infinita, quando eu coloco em fragmentos, eu transformo para o espaço da tela, que tem pixels finitos, eu tenho esses problemas de serrilhamento. Que é daí que vem o que eu falei para vocês, que é o anti-aliasing, que é quando eu tento combater o efeito do serrilhamento, do aliasing, usando uma técnica que é manter a quantidade de fragmentos, mas para cada fragmento eu faço mais de uma amostragem. Então imagine essa curva aqui, ó, e essa quantidade de fragmentos que tem aqui, ó. Agora, para esse fragmento que eu tenho aqui em cima, ó, em vez de eu calcular um fragmento para dizer, esse aqui a curva não passa aqui, ó, eu pego aquele um fragmento e em vez de eu lançar lá para dentro do mundo virtual, tudo isso que eu estou falando é uma metáfora, tá, para vocês entenderem, lançar um raio virtual que vai saber em quantos triângulos ele toca, eu lanço 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4. Eu lanço 16 raios por fragmento. E esses raios vão lá e vão dar uma olhada no que tem no fragmento, mas no que tem ao redor dele. E o cálculo do valor do fragmento vai ser uma média de todos esses elementos, de todos esses mini subfragmentos, subpixels, vamos dizer assim, desses subfragmentos, para poder gerar meu pixel. O resultado vai ser isso aqui, ó. Em vez de dar um elemento serrilhado, tipo tem informação, não tem informação, em alguns fragmentos eu vou pegar um pedaço da informação. Então vai ter um pouco de informação ali, ó. Tá vendo? Ó? Vai ter... É como se eu lançasse um raio lá dentro que encosta um pedacinho na curva, mas não tanto. Então, na verdade, o valor do pixel não é bem preto, ele é um pouco mais cinza, ó. E geralmente essa informação do anti-aliasing, ele tem informação de transparência, então isso aqui está um pouquinho mais transparente. O que isso faz é com que a imagem ela tenha esse serrilhado, de certa forma, dissolvido. Quando a gente coloca isso num contexto maior, numa visualização de um jogo, por exemplo, os elementos eles não ficam tão serrilhados, eles ficam um pouquinho mais suaves, ó. E vocês já devem ter visto, os de vocês aí que jogam, quando vocês vão lá nas configurações gráficas dos jogos, tá escrito lá anti-aliasing, aí tem escrito anti-aliasing vezes 4, anti-aliasing vezes 8, anti-aliasing vezes 16. É quantos amostragens vocês querem. Vocês podem imaginar que para mim fazer um anti-aliasing de 16 aqui, ó, quer dizer que para cada fragmento eu tenho que descobrir 16 informações e calcular a média dela. Eu tenho que ter um negócio muito parrudo calculando isso, uma GPU muito potente, para que para cada pixel que eu vou gerar na tela eu faça 16 cálculos de, entre aspas, subpixels para descobrir qual que é o valor daquela coisa. Então por isso que quanto mais vocês aumentam o anti-aliasing, eu quero o anti-aliasing isotrópico 16x lá, que faz os 1000 cálculos com todas as formas malucas. Na verdade, nós estamos renderizando a imagem 812 milhões de vezes por pixel, que não é por pixel, na verdade, né? É por fragmento, descobrindo qual é o valor daquele fragmento e o valor final daquele fragmento, que vai ser o valor que vai ir para o pixel. Não vai ser um negócio abrupto, tipo sim ou não, vai ser um negócio entre o meio termo entre eles. Vocês também já devem ter visto em alguma aplicação gráfica o efeito do aliasing e o anti-aliasing. Às vezes esse processo aqui ele é estocástico, ele não é determinístico. Então pode às vezes aparecer um serrilhadinho mais claro e um serrilhadinho mais escuro. Isso é bem comum quando a gente está vendo visualização de sombras em jogos que usam rasterização e não fazem uso, por exemplo, de Ray Tracing, né, que seria uma simulação perfeita da luz. Então ele está aproximando o que está sendo amostrado lá e uma das passadas ele descobriu que aquele pixel faz parte e outra ele não faz parte. Então às vezes o serrilhadinho fica aparecendo ali, fica meio piscando assim as coisas no cantinho, fica se mexendo o serrilhadinho. Isso é porque o anti-aliasing está tentando achar a melhor forma, mas não consegue. Está numa posição que não faz ele se decidir, né? Tem tanto um quanto o outro daria bom resultado. Aqui tem um exemplo de um resultado final com anti-aliasing, com 4 samples por pixel. Então 4 análises do fragmento por cada um dos pixels. Olha a diferença berrante, gritante que tem na qualidade dessa imagem. Aqui o serrilhado fica bem mais suave. Isso que essa imagem está ampliada em muitas vezes, né? Então ela ainda está pixelada.
mas isso dá pra gente perceber o quanto fica. Só fazer o anti-aliasing com 4, a amostra já fica bem melhor do que só 1 por pixel. Refrisando que aqui nós estamos usando um pipeline gráfico com rasterização, usando rasterização de polígonos 3D com esses elementos. Se a gente usar Ray Casting e Ray Tracing, a gente vai ter uma aproximação muito melhor, mas independente disso, por usar Ray Tracing e Ray Casting, a gente sempre vai ter um fragmento na tela, e esse fragmento vai carregar uma informação. Então, Ray Tracing e Ray Casting vai nos dar a informação, mas mesmo assim a gente não está imune a ter aliasing, por causa que a gente tem um espaço discreto de informações na tela, né? E é isso aí, meus amadinhos e amadinhas. Vocês têm alguma dúvida? Eu gostaria que hoje vocês apreciassem o quão fácil é vocês trabalharem com a Three.js. Para desenhar alguma coisa na tela com a Three, a gente botou aquele dia: faz um cubo, por favor. E ele apareceu lá. Move para a direita, só trocou uma propriedade X. Vocês em nenhum momento disseram: eu quero o vértice tal, vértice tal, vértice tal, vértice tal, depois junta com a face tal, daí fizeram o raio do cubo, daí aplicaram uma matriz de transformação, depois não sei o que. Então, por favor, usar Three.js para essa aula, para mim, parece errado, justamente porque ela abstrai muito, vocês perdem de interagir com isso e ver realmente como é o rolê, mas vocês ganham, vamos dizer assim, em termos de diversão e proveito, porque a aula fica bem mais interessante e faz coisas bem mais legais, né? Mas não esqueçam que para chegar na Three.js, muitas pessoas queimaram muito fosfato, escreveram muitos livros de computação gráfica e pensaram em muitas teorias para chegar nesses algoritmos que eu mostrei para vocês. E o papel de cientistas da computação é justamente isso. Se no futuro a gente não tiver pessoas que se interessem por computação gráfica, vamos dizer assim, né? Não vai ter pessoas pensando em fórmulas e métodos para que os gráficos fiquem melhores para que a gente consiga representar, né? Ou pensando em ferramentas que eventualmente vão criar engines que nem a Three.js para a gente poder usar. Então não assumam que o negócio, que o mundo é um moranguinho, tá? Vocês estão usando uma coisa bem fácil, mas na verdade o rolê seria bem mais complicado. O Rifan disse que a IA vai resolver isso aí, com certeza. No futuro eu espero que a IA resolva o meu papel, o meu passo. Então vai ter uma IA aqui falando pra vocês, enquanto eu vou estar sentado no sofá tomando cerveja, ouvindo essa aula depois. Vai ser maravilhoso pro dia que esse dia chegar. Estou ansioso por esse dia, Rifan. Daí a gente vai trocar os alunos por IA, então a IA vai ensinar a IA e nós vamos estar todo mundo fazendo qualquer coisa. Brincando com bonsai, tomando vinho, comendo queijo, sei lá o que mais vocês vão fazer. Jogar futebol, jogar videogame, o que vocês vão fazer? Ir na academia, aquela coisa toda, vai ser uma maravilha. Ou eles vão chegar nessa conclusão, né? Tipo, que a gente não deve existir mais. Daí chegou a Skynet ao fim, acabou. O Rifan já cantou a pedra ali do rolê todo, ó. Vai ser um momento da humanidade, do pico, assim, de chegamos no ápice, não precisam fazer mais nada pra a IA dizer: pá, vocês são inúteis, vamos cortar vocês da equação que vocês estão consumindo os recursos. Tchau. Certo, meus amadinhos?